Fala, seus clubistas! Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês o elenco do Corinthians de 2023 e a gente vai fazer uma análise de como que tá esse elenco. O Roberto de Andrade não é mais o diretor de futebol do Corinthians e o Duílio Monteiro Alves, o presidente do clube, disse que não vai ter outro diretor de futebol não, que ele vai seguir acumulando os dois cargos. Então eu convido vocês para participar dessa nossa tier list aqui e montar esse elenco do Corinthians até o final da temporada. Vamos começar mostrando para vocês que a gente colocou aqui intocável, titular, compõe o elenco, pode emprestar e pode vazar, né? Que já não faz mais a mínima falta no clube. Vamos começar pelo Cássio, né? Cássio, sem dúvida nenhuma, nesse time do Corinthians, ele é um jogador intocável. Ele está aí perto da sua aposentadoria, tem mais alguns anos ainda jogando, mas até lá ele é titular absoluto do Corinthians. Tem o Carlos Miguel, que é o reserva imediato do Cássio, então ele pode ficar ali para compor elenco, porque o Cássio geralmente não joga todas as partidas, inclusive do Brasileirão. Então é uma boa alternativa, ele saiu bem quando ele entrou e passou confiança. O Matheus Donelli, ele é o goleiro da base do Corinthians. Ele teve algumas oportunidades, foi bem algumas, outras nem tão bem assim. Então, eu acho que ele poderia ser emprestado para poder pegar um pouco mais de experiência. Até porque o Corinthians tem o Cauê, outro goleiro da base, que ele é do Sub-20, que ele vem se destacando nessa temporada. Na parte da defesa, tem o Balbuena. O Balbuena ele tem um contrato só até o meio do ano. Não acho que deve ser renovado, primeiro porque não sei se o Corinthians quer, na verdade. O Balbuena ele é do Dinamo da Rússia, então talvez ele não fique mesmo, então e nem está justificando, na verdade, né? O Bruno Mendes ele depois que ele foi emprestado para o Inter, ele voltou muito bem. Hoje ele é titular absoluto do Corinthians, forma a dupla ali com o Gil nesse primeiro momento. E o Corinthians está aí tentando ver se vai renovar o contrato com ele. Eu renovaria, óbvio, e ele é titular absoluto do time, não tem nem o que falar. O Caetano ele foi emprestado, foi bem no empréstimo, jogou pelo Goiás no último Brasileirão, e eu acho que ele pode ficar ali para compor elenco, para o caso do Bruno Mendes não se machucar, ou for convocado, ou até mesmo não renovar, já aí deixando o Caetano mais familiarizado para o ano que vem, se precisar. O Gil também é titular absoluto do Corinthians, mas ele também já está numa idade avançada. O Corinthians já precisa começar a pensar numa outra alternativa, porque pode acabar ficando sem a dupla de zaga titular para o ano que vem. Lembrando que o contrato do Gil ele acaba no fim desse ano. Vamos para as laterais, então. Tem o Matheus Bidu, lateral esquerdo. Ele chegou para compor elenco também e eu acho que não teve grandes oportunidades. É muito difícil de avaliar nesse momento ou fazer qualquer previsão sobre o Bidu, né? Antes eu vou pegar aqui o Murilo, zagueiro da base. Dependendo da situação do Balbuena, eu acho que o Murilo pode ser emprestado. Se o Balbuena não ficar, aí eu acho complicado ficar só com o Caetano de reserva. Então o Murilo vai depender muito da situação do Balbuena. Se o Balbuena ficar pelo menos até o fim do ano, deixa aí o Murilo, pode emprestar o Murilo. Se a situação do Balbuena for resolvida e ele for embora mesmo, aí não tem o que fazer, deixa o Murilo para compor elenco. Então voltando para as laterais. O Fábio Santos hoje ele é titular absoluto do Corinthians, não tem nem o que falar. Só que ele já tem 37 anos, ele deve terminar a temporada com 38. Eu nem sei se ele vai querer continuar jogando, porque ele já falou que poderia aposentar. Então o Corinthians tem que ficar muito ligado nisso para ver qual vai ser a lateral esquerda para o ano que vem. Talvez até para esse ano, né? Já que o Bidu ainda não teve tantas oportunidades e o Fábio Santos é titular absoluto do time. Na lateral direito, o Fagner também é titular absoluto, eu diria até que é intocável. Apesar das falhas dele no último brasileiro, esse ano ele também não está muito bem, mas quando ele joga o time fica muito melhor ofensivamente pelo lado direito.
Então, eu acho que hoje ele é intocável também, até que o Corinthians busque outro lateral, o que parece que não vai acontecer tão cedo. O Rafael Ramos, ele tem contrato também por pelo menos mais um ano, se eu não me engano. Então, até o meio do ano que vem, ele ainda tá no elenco. Eu acho que ele serve para compor elenco e depende muito da situação financeira do Corinthians. Como eu acho que o Corinthians não vai ao mercado, eu acho que o Rafael Ramos pode servir ali para suprir de vez em quando o Fagner não jogar. Vamos para a meiuca. O Cantillo é um cara que não tem jogado muito. Quando jogou, não apresentou nada. E o contrato dele também acaba no fim do ano. Acho muito difícil ele ter oportunidade, já que o meio de campo do Corinthians ele tem muitos jogadores. Embora a gente vai falar daqui a pouquinho do Queiroz vai embora no meio do ano. Mas eu acho que o Cantillo, se não vazar agora no meio do ano, ele pode vazar no fim do ano, porque não vai fazer muita falta, não. O Duqueiroz, eu considero um jogador entre titular e para compor elenco, mas o Duqueiroz já está vendido, então não tem muito o que fazer. Em junho ele vai embora, então pode vazar. Fausto Vera. Fausto Vera, ele o ano passado foi um dos melhores jogadores do Corinthians. E não tem nem como não colocar ele entre titular e intocável. Ele não tem sido nem titular com o Fernando Lázaro, porque o Rony vinha jogando muito bem. Mas eu considero o Fausto Vera entre titular e intocável. Posso até colocar ele aqui um pouco na frente do Bruno Mendes, porque eu acho que ele tá mais para intocável do que o Bruno Mendes. O Maicon também tem contrato até o fim do ano, está emprestado. O Corinthians não tem nenhuma porcentagem do passe dele. Eu considero ele entre titular e compor elenco, mas eu acho que o Corinthians não vai ter dinheiro para contratar o Maicon em definitivo no fim da temporada e dificilmente o Shakhtar vai querer renovar o empréstimo dele. Mas eu deixo ele aqui como titular. O Juliano faz uma temporada muito boa, talvez a melhor dele no Corinthians. Ele se encontrou ali com o esquema do Lázaro. Eu diria até que ele está entre titular e intocável também, mas como intocável é um posto muito alto, eu vou colocar ele aqui depois do Bruno Mendes, porque o Juliano ainda dá para ter um reserva, né? O Bruno Mendes eu acho que não tem reserva à altura nesse momento. Então o Juliano está ali no meu time de titulares. O Paulinho vai depender muito de como ele vai voltar, né? Ele já voltou fazendo gol, voltou bem, mas ainda é uma incógnita o que vai acontecer no resto da temporada do Paulinho. Eu considero ele um jogador titular do time também, entre o titular e entre os jogadores para compor elenco. Intocável ele não é, e o salário dele é muito alto. Então, no fim da temporada, o Corinthians vai precisar avaliar isso. Vai precisar avaliar se vale seguir com o Paulinho com esse valor de salário que ele recebe para o ano que vem, na verdade, que ele tem contrato só até o fim desse ano. Eu colocaria ele aqui em titular também, até na frente do Michael. O Renato Augusto não tem nem o que falar, né? Renato Augusto talvez seja o jogador mais importante desse elenco nesse momento, até mais importante que o Cássio, não pela história do Cássio, mas porque o Cássio ele tem um reserva bom, que é o Carlos Miguel, e o Renato Augusto não tem um reserva. Quando o Renato Augusto não joga, o Corinthians sofre muito e como disse até o Duílio na entrevista coletiva, ele falou que não tem um jogador no Brasil para substituir o Renato Augusto, e eu acho que ele tem razão. É difícil você encontrar até no mercado alguém para a posição do Renato Augusto e que joga o que ele tem jogado. Para fechar esse meio de campo, o Rony. O Rony ele é muito esforçado, ele faz uma temporada muito boa, mas ele está ali entre pode emprestar e compor elenco. Se o Duqueiroz não fosse vendido, eu acho que ele teria pouquíssimas chances, ainda mais com Fausto Vera, com Paulinho, com Michael. Mas é aquele negócio, o Corinthians vai ficar sem o Duqueiroz, pode ficar sem o Michael também no fim da temporada e o contrato do Paulinho acaba. Então, o Rony pode acabar virando titular de novo no ano que vem, dependendo como for a temporada dele esse ano, porque ele vem sendo titular com o Lázaro. Juan Oliveira é da base também, não estava emprestado, ele é muito novo, eu acho que ou ele pode ser emprestado, mas o contrato dele também acho que está perto do fim, ou ele pode vazar também que não chegou a jogar com o Corinthians ainda, então ele está entre pode vazar e pode ser emprestado.
Gustavo Mosquito foi muito bem durante o período do ano passado, mas se machucou, tem uma lesão grave, precisa ver como que ele vai voltar também. Então, hoje ele é um jogador para compor elenco, mas um jogador que tem um certo respaldo, na verdade, né? Por tudo que já apresentou. Já apresentou mais, por exemplo, que o Carlos Miguel, que o Caetano, que o Bidu, que o Rafael Ramos e que o Rony. Inclusive o Bidu a gente pode colocar aqui no cantinho, porque ele de todos aqui é o que menos apresentou, né? E o Rony também já apresentou muito mais do que todos esses outros aqui. O Caetano também, né? O Caetano não apresentou quase nada, ele apresentou no passado, então abaixo do Rafael Ramos. Romero ele voltou pela história do que ele tinha no Corinthians, é um jogador esforçado, nunca foi brilhante tecnicamente, mas ele pode ser muito útil ainda para o Corinthians, pode jogar nas pontas, pode até jogar de centroavante, uma posição carente no Corinthians. E eu acho que ele pode compor elenco também, tá aqui na frente do Rony e mais atrás do Gustavo Mosquito. O Roger Guedes, nesse momento, é um jogador intocável, né? É um dos principais jogadores do time, coloco até mais importante que o Fagner. Tem desequilibrado, está fazendo uma dupla incrível com o Yuri Alberto. Então não tem nem o que falar. Hoje o Roger Guedes é intocável. E o Yuri Alberto, né? O Yuri Alberto é outro jogador intocável aqui nesse time. Depois de muito tempo, o Corinthians teve um jogador convocado para a seleção. Então, ele está ali entre o Fagner e o Roger Guedes também. É um dos intocáveis desse elenco. O Adson, ele começou bem a temporada, mas caiu no final. Ele inclusive marcou gols em clássico. Eu acho que ele é mais um jogador para compor elenco. Ele não chega nem a ser titular. Ele é um jogador para compor elenco ali no mesmo nível do Mosquito. Júnior Moraes não conseguiu apresentar nada até agora, né? Muitos problemas físicos, então não tem muito o que fazer. O contrato dele também está perto do final. Eu acho que o Júnior Moraes ele vai ter esse período de, diria que 6 meses, pouco mais, para mostrar alguma coisa, mas deve não, acho que ele vai vazar sim. Matheus Araújo, ele teve algumas oportunidades, me parece ser muito bom jogador, então ele também está entre compor elenco e pode ser emprestado, dependendo de quantos jogadores o Corinthians tiver, ou até mesmo jogar pela base, né? Jogar no Sub-20, que ele vai pegando ainda mais experiência, embora se ele fosse emprestado e jogasse em algum time de Série B ou Série A, ele poderia ganhar mais experiência, como foi o caso do Caetano mesmo. E como já foi o caso recentemente do João Vitor, zagueiro, que depois o Corinthians vendeu para Portugal. O Giovani é outro que foi bem o ano passado, entrou em alguns jogos. Ele parece ser um bom jogador também, então ele está ali para compor elenco ou pode emprestar. Eu vou deixar ele para compor elenco justamente pela falta de atacantes que o Corinthians tem. Então, talvez ele possa fazer essa função também. Vou colocar ele um pouquinho na frente do Rafael Ramos. O Guilherme Biro, ele também pode compor elenco e pode ser emprestado. Vai depender. Ele pode substituir o Renato Augusto em alguns momentos. Claro que não é a mesma coisa, como eu já disse. Renato Augusto não tem um reserva, mas talvez ele possa jogar nessa posição do Renato Augusto de armador. Eu vou colocar ele aqui entre pode emprestar e compor elenco. O Luan, bom, Luan, esse parece que desistiu mesmo de jogar bola. O Corinthians emprestou ele para o Santos, ele não foi bem no Santos também, não teve sequência. Parece que abandonou de vez a carreira e o contrato só até o fim do ano, então certamente ele vai vazar, até porque ele recebe muito, tem um salário muito alto. E por último, o Pedrinho, a nova joia aí, que o pessoal costuma dizer, das categorias de base do Corinthians, foi muito bem na seleção, já jogou com o Lázaro no Paulista, pode ser aproveitado, eu acho que o Corinthians não deve emprestar ele, assim como o Biro, né? Ele pode ter oportunidade aí durante a temporada, eu acho que ele pode ser um bom jogador também para compor elenco. Claro que vai depender muito da sequência do Corinthians no ano, né? Então é isso, esses foram os jogadores do elenco do Corinthians que a gente avaliou por aqui.
Se você gostou do vídeo, deixa já o seu like, se inscreve no canal. A gente vai tentar fazer do Palmeiras, do São Paulo, do Santos também. E eu vou deixar o link para vocês, se vocês quiserem fazer essa brincadeira aqui, montar o elenco do Corinthians. Eu vou deixar o link do site aqui para vocês poderem brincar também. E queria saber também o que vocês acharam dessa minha camisa aqui, que é a camisa do Sócrates. A camisa aqui é do Novo Manto também. Se você gostou da camisa do Sócrates, deixa aí seu like também, que a gente vai deixar o link nos comentários. É isso aí, pessoal. A gente fica por aqui.